O mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. O mundo, meu bem, não vale a pena, e a face serena vale a face torturada. Há muito aprendi a rir. De quê? De mim ou de nada? O mundo, valer não vale. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laura, aqui do blog Meu Faz de Conta, e você está numa resenha de Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Eu reli esse livro esse ano, mas na realidade eu já tinha lido ele primeiro, lá em 2018, e agora, como a FUVEST está pedindo, é um dos livros obrigatórios da prova, tive a oportunidade maravilhosa de entrar em contato com Claro Enigma mais uma vez. Só quero avisar que isso aqui não é uma aula de Claro Enigma, também estou aprendendo com o livro, também estou estudando para a prova. Se vocês querem uma análise mais profunda de um professor que vai analisar mesmo o contexto da obra para a prova da FUVEST, eu vou deixar o link aqui de um canal aqui embaixo, vou deixar o nome desse canal aqui pra vocês, que é uma das melhores análises que eu já vi de Claro Enigma, inclusive estou estudando com esse professor, então vocês vão lá e aí sim, aqui eu vou só falar um pouquinho do que eu senti lendo o livro e procurar ajudar da maneira que eu posso, mas não sou professora pra dar aula. Se vocês quiserem uma aula, tá o link na descrição. Bom, Carlos Drummond de Andrade sempre foi um dos meus poetas preferidos, e ele é conhecido por ser muito maleável em sua poesia. Ele fez parte de todas as fases do modernismo, primeira, segunda, todas elas, e ele tem uma forma de encarar o mundo muito diferente em diferentes obras. Por exemplo, o Claro Enigma é um contraponto do livro que foi publicado antes dele, que se chamava A Rosa do Povo. Mas calma aí que eu já vou falar melhor sobre essa história. Primeiro vamos entender um pouquinho mais o contexto de Claro Enigma. Claro Enigma foi publicado em 1951 e se você tá ligado aí nas aulinhas de história, a gente sabe que é um contexto de Guerra Fria. Guerra Fria, vocês lembram que ocorreu logo depois da Segunda Guerra Mundial e era uma disputa ideológica, ou seja, não houve conflito concreto entre tropas rivais ou nada do tipo, entre duas ideologias políticas, capitalismo, dos Estados Unidos, e o comunismo surgido da União Soviética. E nesse contexto de guerra, a gente tem aqui a frase que o Carlos Drummond de Andrade começa esse livro, que a gente chama de epígrafe. É uma frase de um outro escritor francês, frase de Valéry, não sei se eu falei certo esse nome. A tradução seria: os eventos me entediam. Só com essa epígrafe, que é a primeira frase aí do livro, a gente já percebe qual que é o teor da poesia do Drummond nesse livro. Uma poesia muito pessimista e profundamente desiludida com o mundo ao redor. Por que ele pensaria dessa maneira? Quando Carlos Drummond de Andrade publicou esse livro, ele já tinha mais ou menos uns 50 anos. Ele já estava um pouquinho mais avançado aí na sua carreira e ele estava muito desapontado com a humanidade após acabar de sair de uma Segunda Guerra Mundial, ver tudo isso acontecer, as pessoas se confrontando de novo numa Guerra Fria, a hostilidade humana, algo que ele trata muito aqui nesse livro. É um contraponto de um outro livro que a gente tem, que era A Rosa do Povo, que ele se mostrava um poeta mais existencial. Ele sabia de tudo o que acontecia de ruim no mundo, mas ele tinha aquela pontinha de otimismo, aquela pontinha de esperança. Ele até coloca a metáfora mais famosa do livro é a rosa que insurge do asfalto. Por isso que é esse o nome do livro, A Rosa do Povo. E não é de um asfalto cheio de lugares por onde a flor pode florescer. É um asfalto liso, sem nenhum vinco, sem nenhum nada, mas mesmo assim uma rosa, que seria o povo e as coisas boas da humanidade, surgem daquele ambiente hostil. Aqui a gente vai ter um contraponto disso, onde ele desistiu da humanidade por completo. A primeira poesia que eu comecei aí o vídeo com vocês se chama Cantiga de Enganar. Nessa versão minha aqui está na página 35. E ele fala que o mundo não vale o mundo. Então aqui a gente já vê que é bem pessimista. Mas aqui contém-se também a metáfora famosa que ele carrega da rosa. Onde ele fala que eu plantei um pé de sono, não de sonho. Lembra que os acontecimentos o entediam? Plantei um pé de sono e brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos. Então aqui a rosa já não é mais um tipo de esperança pro Carlos Drummond de Andrade. É o espinho que importa, porque ele fere. O maior questionamento que ele coloca aqui: vale a pena a vida humana?
O mundo vale a pena? E se o mundo vale a pena, a humanidade vale a pena? Se a humanidade vale a pena, a minha existência vale a pena? E se a minha existência vale a pena, será que o que eu faço, será que o que eu escrevo, será que o que eu componho de poesia tá fazendo alguma diferença? Ele coloca a própria poesia dele em xeque e se pergunta se alguns versinhos iam mudar o rumo do mundo. E este livro é separado em 6 partes, e nós temos 41 poesias, se eu não me engano. A primeira parte se chama Entre o Lobo e o Cão. Essa parte vai demonstrar a efemeridade da vida, como as coisas são fúteis e efêmeras e não valem nada. Por isso que se chama Entre o Lobo e o Cão. Ele vai mostrar esse contraste do ser humano, que ora é lobo, que é feroz, e ora é cão, que é dócil. A segunda parte, Notícias Amorosas, vai mostrar o amor puro e a importância das memórias. A terceira parte, que se chama O Menino e os Homens, vai tratar um pouco da questão da infância e da morte, mas não da morte concreta, da morte dos sonhos infantis, da inocência infantil, dos sonhos de quando a gente é criança. Uma passagem, ele vai demonstrar a passagem da vida adulta como essa perda dessa esperança infantil. Quarta parte, Selo de Minas, ele vai falar um pouco do país que ele fala dele, que é Minas Gerais. Vai mostrar muita nostalgia perante a terra natal dele. E a sexta parte, que é a parte mais conhecida, que é o nome, inclusive, de um dos últimos poemas do livro, A Máquina do Mundo. É o clímax dessa desilusão do Drummond. Ele vai fazer até um intertexto com Camões, com livros como Fausto, lá do Goethe, e A Máquina do Mundo o poema A Máquina do Mundo foi concebido como um dos melhores poemas já escritos do século XX. Então, saca aí que o negócio é importante. E eu acho muito importante a gente entender A Máquina do Mundo, o poema, para entender a essência que o Carlos Drummond de Andrade queria passar ao leitor. Na Máquina do Mundo, e essa Máquina do Mundo é uma coisa recorrente na literatura, o eu lírico aqui do poema está andando por uma estrada pedregosa de Minas Gerais, quando o céu se abre e lhe é apresentada a máquina do mundo, que mostraria como o mundo funciona, quais são as engrenagens que movem a humanidade e esse planeta em que vivemos. Isso acontece lá nos Lusíadas de Camões. Isso aqui é um intertexto que ele faz com Camões. E o Vasco da Gama, lá no livro de Camões, por mérito, depois de todas as suas aventuras, é oferecida a ele a máquina do mundo. E ele vai deslumbrado, cheio de alegria, por merecimento, e contempla as engrenagens que movem o mundo. Agora, em contraponto, o eu lírico aqui do Camões é aqui para vocês como ele entende essa apresentação. Primeiro que ele não ganha por mérito a oportunidade de ver a máquina do mundo. Ela aparece por si só ali, ele tá andando e pum, abre-se os céus e ela tá lá. Mas, será que ele aceita ou não? Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuitamente ao meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Então, diferente do Vasco da Gama, que achou a oportunidade de ver como o mundo funcionava, a coisa mais maravilhosa do mundo, o eu lírico aqui do Carlos Drummond de Andrade se recusa. E ele não recusa assim, falando, ai, como eu queria, mas eu não posso ver essa máquina. Não, ele fala que ele ficou incurioso, sem curiosidade para conhecer. Por quê? Porque para Drummond não importa conhecer como o mundo funciona, porque ele sabe como vai acabar. Ele não tem curiosidade de saber as engrenagens do planeta, porque a humanidade sempre vai acabar na mesma situação, se autodestruindo. Olha esse cara, gente, perfeito. Tem até um poema que é um dos meus preferidos e é um super curtinho, chama Memória. E eu vou ler aqui rapidinho pra vocês porque ela é super curtinha. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Esse é um dos poemas mais poderosos que eu acho, ele é muito simples.
E ele diz que amar o perdido deixa confundido o coração. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, como nós, seres humanos, podemos amar algo que já passou, pessoas que já morreram, ou mesmo podemos amar o nosso passado, né? O eu que nós éramos antes do agora. Sim, ele coloca em xeque o presente e o passado. E ele coloca assim, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Coisas tangíveis, coisas que eu posso tocar. Por exemplo, nesse vídeo, eu tô falando com esse livro na minha mão o tempo inteiro. Mas chega um momento que eu esqueço que ele tá aqui na minha mão. Eu só fico abanando ele e tal. Perde-se o sentido. Mas o que que fica? O que que fica na nossa vida? As coisas que acabam. As coisas que acabam, ficam. Vocês estão entendendo o paradoxo? Acabou, mas ficou. E você pode perceber esse... Tem gente que fala que é paradoxo, tem gente que fala que é antítese. Entendam como quiserem. Mas o título do livro, prestem atenção, é um claro enigma. Bom, se é um enigma, ele não pode ser algo claro, algo fácil de ser desvendado. E se é claro, ele não pode ter dúvidas. Então o que é esse mundo? O que é o mundo para o Carlos Drummond de Andrade? É um claro enigma. Ele coloca... E eu acho lindo, eu adoro essa figura de linguagem. Como as coisas são contraditórias, como nós somos contraditórios, como a história humana é contraditória. Nós temos coisas maravilhosas que acontecem e ao mesmo tempo o ser humano pode ser muito ruim, mas a gente pode amar. E mesmo amando, como que a gente é capaz de fazer tanta guerra, tanta coisa ruim? É esse o questionamento do Carlos Drummond de Andrade, é por isso que esse livro é incrível. E esse livro é um cutucãozinho aí na sua cabeça e no seu coração. Vai te deixar muito desconfortável, mas também vai trazer muitos questionamentos, que eu acho que é o que a literatura tem que fazer. Então eu vou responder à pergunta do seu Drummond. Eu acho que ser poeta deu muito bem pra você e pra mim, porque graças a Deus ele persistiu na poesia e hoje eu posso conversar com ele através dos seus escritos. Me digam aí se vocês estão prestando a FUVEST esse ano. Se vocês não estão apenas querendo ler esse livro, eu juro pra vocês que é uma leitura pra vida inteira. É maravilhosa e todo mundo deveria ler. Então a FUVEST já valeu a pena só de fazer a gente ler esse livrão. Se você é novo aqui, já vai lá me seguir no Instagram e nas redes sociais. Inclusive, checa lá meu blog. Nossa, deu uma travada. Checa lá meu blog, onde eu posto meus textos. Eu sou escritora também. Então tem lá contos, tem poesias minhas, tem tudo lá pra vocês darem uma olhadinha. E, se vocês gostarem, me falem, que eu adoro saber a opinião de vocês. Um beijo e nos vemos. Tchau!